Você já ouviu falar sobre depressão mista, que é considerado o inferno na Terra de tão sofrida? Essa é a fase mais difícil de alguém passar durante o transtorno de humor. E nesse vídeo você vai aprender as duas formas mais simples e didáticas de identificar corretamente uma depressão mista e, com isso, conseguir um tratamento adequado para essa fase tão sofrida. Primeiramente, a gente precisa diferenciar o que é uma fase de transtorno de humor pura de uma fase de depressão de humor mista. Uma depressão pura seria aquela depressão no qual a pessoa está com a baixa energia, desanimado, entristecido, pode estar lentificado, tanto o pensamento quanto até mesmo seus movimentos. É o que chamamos de lentificação psicomotora. Há mais de 100 anos atrás, um médico psiquiatra alemão chamado de Weigand, que era discípulo de um psiquiatra alemão chamado Kraepelin, que é o pai da psiquiatria moderna, definiu uma forma simples e didática de reconhecer uma depressão pura ou mista. Ele dividiu em 3 grandes colunas: a energia ou atividade que a pessoa tinha, o humor da pessoa e o pensamento da pessoa. Quando estamos falando em depressão pura, a energia está para baixo, então pense numa seta para baixo na energia. Isso quer dizer que a pessoa está desanimada, sem forças para fazer as coisas que normalmente faria, está lentificada, com pouca energia para fazer as suas atividades diárias. O segundo ponto seria o humor dessa pessoa. O humor dessa pessoa na depressão pura está para baixo, ela está entristecida, ela pode estar chorosa, com um chamado choro fácil. E finalmente, o pensamento dessa pessoa também é uma seta para baixo, ou seja, o pensamento está com a velocidade diminuída e o pensamento está com conteúdo negativo. Observe que o pensamento estamos dividindo em 2, a velocidade e o conteúdo. A velocidade está para baixo, lentificado, e o conteúdo, a pessoa está ruminando coisas negativas. Então ela fica pensando constantemente, repetidamente em questões ruins, sob uma perspectiva negativa da vida. Já a depressão mista, que é considerada pior ainda, algo diferente acontece. Depressão pura, todas as setas dessas colunas estão para baixo. Já na depressão mista, uma dessas setas está para cima. Vou te dar um exemplo. Pense numa depressão mista no qual o humor da pessoa está para baixo, ou seja, ela está entristecida, desanimada, chorosa. Porém, a energia está para cima. À primeira vista, pode parecer que isso é algo bom. Na verdade, não é nada bom para essa pessoa, porque como o humor está para baixo, essa energia para cima será sentida como inquietação, agitação, um certo desespero, uma ansiedade que a pessoa sente dentro dessa depressão. Daí o nome de depressão mista. Ao mesmo tempo que o conteúdo do pensamento dessa pessoa pode estar negativo, ou seja, ela só está pensando em coisas ruins, ela está se sentindo mais para baixo, e ao mesmo tempo acelerado o pensamento. Ao invés de lentificado, vai estar acelerado. Observa que o seu pensamento estar acelerado quando você está com conteúdo negativo é ruim, porque agora você está pensando cada vez em mais coisas ruins ao mesmo tempo. Então, é menos pior que o seu pensamento esteja lento. Na depressão mista, esse pensamento pode estar acelerado, apesar do conteúdo ser negativo, e que vai causar um desespero, uma intensa angústia da pessoa. Para identificar a depressão mista, se existem ou não sintomas que podemos chamar de depressão mista, existe uma forma ainda mais fácil e simples, que foi o especialista McIntyre que desenvolveu ela. É o famoso 4 As da depressão mista. E você pode estar se perguntando quais seriam esses famosos 4 As da depressão mista. São 4 sintomas que, se ocorrem dentro de uma depressão, você poderia começar a imaginar que se trata de uma depressão mista. E vamos lá conhecer todos esses 4 As. Começando pelo primeiro A, é o A de ansiedade. Toda vez que você tem depressão acompanhada de sintomas de ansiedade, que é o primeiro A, você pode começar a desconfiar que pode existir ali uma depressão mista. O segundo A se chama A de anger, que em inglês significa raiva, irritabilidade. Toda aquela depressão que tem muita irritabilidade, tem muita raiva, pode ser uma depressão mista, principalmente se acompanhada desse primeiro A, que seria o A de ansiedade. E o terceiro A dessa classificação de 4 As para identificar a depressão mista seria o A de agitação.
agitação, ou seja, quando temos aquela agitação psicomotora, a pessoa se sente inquieta, agitada fisicamente e até mesmo mentalmente se sente agitada ou inquieta. Toda vez que temos uma depressão na qual identificamos sintomas de 1. Ansiedade, 2. Anger, que seria raiva, irritabilidade, e 3. Agitação, tanto física quanto mental, precisamos pensar sobre uma depressão mista. E finalmente temos o quarto A dessa classificação para identificar depressão mista. Seria o A de Attention Problems, que significa problemas de atenção. É aquela desconcentração, é aquela distratibilidade que a pessoa pode ter durante a depressão. É claro que apenas um desses As isolados não significa depressão mista. É possível que alguém tenha uma depressão com características ansiosas e ele não está numa depressão mista. Porém, se durante uma depressão identificamos 3 ou 4 desses As que terminamos de falar, aí sim eu posso desconfiar e começar a pensar que, na verdade, essa depressão é uma depressão mista e não uma depressão pura. Por que isso importa? Porque o tratamento de uma depressão pura e de uma depressão mista é completamente diferente. E não apenas o tratamento, o prognóstico de uma depressão pura e de uma depressão mista também são diferentes. O que é um prognóstico? Em geral, é o curso da doença. É como essa doença se desenvolve ao longo do tempo. Por exemplo, uma depressão mista tende a demorar mais tempo para passar do que uma depressão pura. Uma depressão mista tende a ser mais sofrida para a pessoa que está vivendo do que uma depressão pura. Durante uma depressão mista, há uma tendência maior ao uso de substâncias, tanto calmantes, quanto drogas, quanto, por exemplo, a pessoa utilizar o álcool para tentar lidar com essa situação muito sofrida que é a depressão mista. Além disso, temos um risco maior de tentativa de suicídio quando estamos falando em depressão mista em relação à depressão pura. E principalmente se a depressão mista ocorre em uma pessoa que tenha transtorno bipolar, o que é muito comum de acontecer, o tratamento também será muito diferente, porque numa depressão pura é até possível utilizar antidepressivos, mas numa depressão mista, provavelmente o médico vai querer retirar esse antidepressivo ou não utilizar antidepressivos para tratar uma depressão mista que ocorre dentro do transtorno bipolar. Então vemos que é essencial identificar corretamente se trata de uma depressão pura ou de uma depressão mista, uma vez que o prognóstico é totalmente diferente e o tratamento é totalmente diferente, havendo implicações claras para o sucesso ou fracasso do tratamento, esse diagnóstico correto. Nesse vídeo você está aprendendo as duas formas mais simples, mais fáceis de entender e identificar depressão mista. A primeira é aquela forma do Weigand, que são as 3 setinhas, dividindo em energia, humor e pensamento. E a segunda forma é a forma que o McTyer ensinou pra gente, que são os 4 As. A de ansiedade, A de agitação, A de problemas de atenção e A de anger, que seria raiva e irritabilidade. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre transtornos de humor de uma forma fácil e simplificada, clica aqui nesse próximo vídeo que você aprenderá muito mais sobre esse assunto. Até a próxima!